Há momentos na vida em que tudo parece escapar por entre os dedos. As promessas parecem distantes, as orações ecoam no silêncio e os sonhos morrem. E talvez você esteja aí agora, olhando ao redor e sentindo que a última chama da esperança já se apagou. O coração cansado de tentar, a fé frágil diante da dor e os olhos marejados de tanto esperar algo que nunca veio. Você não está só. A Bíblia está repleta de histórias em que a esperança humana havia se extinguido completamente. E foi nesse exato instante que Deus entrou em cena. Porque é quando o homem diz acabou que o céu responde, agora é a minha vez. Vamos juntos mergulhar na dor de Marta e Maria. O irmão delas, Lázaro, estava doente. E não era uma simples enfermidade. Ele estava à beira da morte. Elas sabiam que Jesus podia curá-lo. Afinal, já haviam visto com os próprios olhos o poder do Mestre. Então, enviaram mensageiros até Jesus, com uma simples frase. Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:3. Não pediram cura diretamente, não exigiram nada. Apenas confiaram que, ao saber, Jesus viria. Mas os dias passaram. E Jesus não apareceu. Lázaro morreu. Você consegue imaginar o que passou no coração daquelas mulheres? A esperança que virou luto, o clamor que se tornou silêncio, o amigo que parecia ter se esquecido delas. Quantas vezes você já se sentiu assim, esperando uma resposta que não veio, orando por um livramento que não aconteceu, chorando por algo que parecia tão certo, e mesmo assim, morreu? Marta, ao saber que Jesus finalmente estava vindo, correu ao seu encontro. E sua primeira frase revela a profundidade de sua dor. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Essa frase não é apenas um desabafo, é a dor de quem crê, mas não entende. É a fé misturada com frustração. É a oração que sai entre soluços. É como se ela dissesse, Senhor, eu acreditava, eu realmente esperava, mas o Senhor demorou. Jesus olha para Marta e diz algo que ainda hoje ecoa nos corações quebrantados. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Ele não estava apenas prometendo algo futuro. Ele estava dizendo, a morte não é o fim quando eu estou presente. Marta não compreendia totalmente ainda. Afinal, seu irmão já estava no túmulo havia 4 dias. Mas Jesus não veio apenas para consolar. Ele veio para ressuscitar, para mostrar que não existe tarde demais quando ele está envolvido. Quantas vezes colocamos um ponto final onde Deus apenas colocou uma vírgula? Quantas promessas nós enterramos antes da hora? Quantas vezes dissemos, agora não tem mais jeito, enquanto os céus sussurravam, espere, Jesus está a caminho. Essa história nos ensina algo poderoso. A esperança pode morrer para os homens, mas nunca morre para Deus. Marta e Maria sepultaram o corpo do irmão, mas não sepultaram sua fé. Elas ainda chamavam Jesus de Senhor, ainda. Esperavam dele alguma resposta. E é essa fé em meio ao luto que move o coração de Deus. Talvez hoje você esteja diante de um túmulo. Pode ser um casamento falido, um sonho que virou cinzas, uma saúde que desmoronou, uma porta que se fechou definitivamente. Talvez você tenha até feito como Marta. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas ouça, Ele está chegando, e quando Ele chega, a morte perde a força. Quando Ele chega, o que estava enterrado pode viver novamente. Quando Ele chega, o pranto se transforma em testemunho. Jesus ainda é a ressurreição. Ele ainda se comove com nossas lágrimas. Ainda chama pelo nome os que estão perdidos, enterrados, esquecidos. Ele ainda remove pedras, ainda brada com autoridade. Ainda ressuscita aquilo que parecia não ter mais solução. Há um tipo de dor que dilacera mais do que a física, a dor da espera. E essa dor
é amplificada quando a esperança já morreu e Deus ainda não chegou. É o vazio de Marta e Maria, ao olharem para o túmulo do irmão e se perguntarem: por que ele não veio antes? Esse é o conflito espiritual mais profundo que um cristão pode enfrentar. A sensação de que Deus está atrasado, de que Ele viu nossa dor, ouviu nosso clamor, mas mesmo assim demorou. E nesse espaço entre a expectativa e o milagre, nascem as maiores batalhas da fé. No capítulo 11 de João, Jesus faz algo aparentemente contraditório. Ao receber a notícia da doença de Lázaro, ele declara: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4. Mas mesmo após essa declaração, ele permanece mais 2 dias onde estava. Por quê? Porque o Salvador não corre imediatamente ao encontro de seus amigos. Porque ele permite que Lázaro morra. A resposta é dura para quem espera um Deus que age conforme a urgência humana. Jesus não trabalha com a lógica do nosso relógio, mas com o propósito eterno de glorificar o Pai através de cada situação. Durante esses 2 dias, Marta e Maria enfrentaram algo devastador. Cada minuto que passava, Lázaro piorava. Elas olhavam para a estrada esperando ver Jesus surgindo ao longe. E ele não vinha. O tempo passava, o desespero crescia, até que a morte chegou. O corpo de Lázaro é preparado e levado ao túmulo. O pranto toma conta da casa. Os vizinhos chegam para consolar. E o céu, ao que tudo indica, permanece em silêncio. Esse silêncio de Deus machuca, porque temos a impressão de que Ele não está ouvindo. Ou pior, que Ele está ouvindo, mas não se importa. Mas há algo importante aqui. Jesus amava aquela família. A Bíblia faz questão de afirmar: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11:5. E mesmo assim, ele esperou. Essa contradição nos desmonta. Como pode alguém nos amar profundamente e ainda assim nos deixar enfrentar a morte, a dor, o luto? A resposta está na diferença entre amor emocional e amor eterno. Jesus não ama como nós amamos. Ele ama com um propósito eterno, que muitas vezes inclui a dor como parte do milagre. Enquanto isso, o coração de Marta e Maria se divide entre a fé que ainda resta e a dor que domina. Elas sabiam que Jesus podia curar. Elas tinham visto milagres, mas agora tudo estava morto. E então, no quarto dia, Jesus finalmente chega. Na cultura judaica, o quarto dia era simbólico. Até o 3º dia, acreditava-se que a alma ainda rondava o corpo. No quarto, era considerado morte definitiva. Não havia mais retorno. Era o fim. Jesus esperou justamente até que tudo estivesse humanamente impossível, porque é quando já não há mais o que fazer que ele mostra que nada é impossível para Deus. Ao se aproximar da aldeia, Marta corre ao encontro dele. E sua fala carrega tanto fé quanto dor. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 21, 22. Mesmo diante da morte, ela ainda tem fé. Uma fé dilacerada, sim, mas viva. E essa fé, mesmo ferida, ainda move montanhas. Jesus responde com palavras que são verdade hoje como foram naquele dia. Teu irmão há de ressuscitar. E Marta, na sua teologia correta, mas ainda limitada, responde: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela cria num futuro distante, mas não esperava um milagre no presente. Quantos de nós vivemos assim, crendo que Deus pode, um dia, quem sabe, mas não hoje, não agora, não nesse cenário de morte. Jesus então confronta essa limitação com uma revelação. Eu sou a ressurreição e a vida, não apenas serei, sou, agora, aqui,
presente. Ele estava dizendo: o milagre não está no futuro, o milagre está em mim. Quando Jesus está presente, não existe fim definitivo. O que para nós é morte, para ele é sono. E então vem a segunda irmã, Maria. Ela não corre. Ela cai aos pés de Jesus, chorando. E ao ver as lágrimas dela, algo acontece. Jesus chorou. João 11:35. O menor versículo da Bíblia carrega uma das maiores verdades teológicas. Deus se comove com nossa dor. Ele não é indiferente ao nosso luto. Ele sente conosco, chora conosco, porque o amor dele não é distante, frio ou teórico. É um amor que sofre junto, mas ele não fica no choro. Depois de se comover, Jesus age. Ele vai até o túmulo, pede para removerem a pedra, e Marta, mais uma vez, hesita. Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Veja, mesmo crendo, ainda havia limites, mas Jesus a lembra. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? João 11:40. E então, diante de todos, ele brada: Lázaro, vem para fora. O impossível aconteceu. O morto reviveu. A última esperança, que já estava em decomposição, voltou à vida pela palavra do Senhor. Senhor, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração rasgado, como Marta e Maria, com os olhos marejados por perdas que não compreendemos. Estamos diante de situações que nos pareceram definitivas, sentenças de fim que esmagaram nossa fé. Enterramos sonhos, colocamos pedras sobre promessas e já começamos a nos acostumar com a ausência da esperança. Mas hoje, Senhor, nos lembramos: Tu és a ressurreição e a vida. Ó Deus Altíssimo, ainda que tudo diga acabou, ainda que os relatórios sejam negativos, que as portas estejam fechadas, que o tempo tenha passado, nós clamamos a Ti, o Senhor, que chega até mesmo no 4º dia. Nada escapa ao Teu controle, nenhuma lágrima passa despercebida, nenhum túmulo é grande demais para Tua voz ressuscitadora, assim como Marta disse. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. João 11:22. Nós também dizemos: mesmo agora, Senhor, mesmo agora, quando tudo cheira a fim, mesmo agora, quando nossa fé cambaleia, mesmo agora, quando já não temos forças nem para clamar direito, mesmo agora, nós cremos. Senhor Jesus, vá até os túmulos da nossa vida. Vá até onde enterramos os nossos sonhos. Vá até onde desistimos. Vá até onde não conseguimos mais orar. Tu és aquele que ordena o impossível. Vem para fora. Tua palavra é viva. Tua autoridade é suprema. Como disseste a Lázaro, diz agora sobre nós. Família, vem para fora. Ministério, vem para fora. Saúde, vem para fora. Chamado, vem para fora. Promessa, vem para fora. Não. A pedra que tua voz não possa mover. Não há morte que tua presença não transforme em vida. Não há tempo perdido que não possa ser redimido por ti. Tu és o mesmo que fez a mulher do fluxo de sangue ser curada ao tocar na tua orla. O mesmo que restaurou a visão do cego de nascença. O mesmo que perdoou a adúltera, que chamou Pedro para andar sobre as águas, que fez pão e peixe multiplicarem-se nas mãos dos discípulos. Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor, não pedimos apenas um milagre, pedimos Tua presença em nossos vales de morte. Pedimos que Teu Espírito nos envolva com a certeza de que não estamos sozinhos, que mesmo quando o silêncio parecer Tua ausência, saibamos que estás agindo. Mesmo quando pareceres tardio, saibamos que estás preparando algo maior. Diz a Tua palavra em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar nesses caminhos altos, a crer que o Teu silêncio também tem propósito,
a descansar na certeza de que tu nunca chegas tarde. Tu chegas no tempo exato da glória. Se nossos olhos naturais ainda enxergam o túmulo, ajuda-nos a enxergar com os olhos da fé o que Marta e Maria não viram, o milagre se aproximando na estrada, o som dos passos do Salvador, o vento soprando diferente, a pedra sendo removida, a voz que rompe o luto. Espírito Santo, ressuscita hoje dentro de nós a fé adormecida. Desperta o intercessor cansado, renova o joelho ferido, fortalece os braços caídos, levanta os abatidos. Faz-nos ouvir novamente a tua voz com clareza. Clamamos como os salmistas clamaram, como Davi, que disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Como Ana, que orou amargurada e foi lembrada no tempo certo. Como o profeta Abacuque, que mesmo sem ver frutos na figueira, declarou: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,18. Hoje, mesmo sem ver ainda a pedra rolando, escolhemos nos alegrar em ti. Mesmo com o túmulo ainda fechado, declaramos: Jesus está a caminho. Ó Deus, ressuscita hoje histórias, muda diagnósticos, reconstrói casamentos, liberta vidas do cativeiro espiritual, restaura ministérios, traz à vida o que só o Senhor pode trazer. E que quando vier o milagre, e nós cremos que virá, possamos dar glórias a ti, como muitos deram ao ver Lázaro saindo do túmulo. Que o teu nome seja exaltado e que muitos creiam por causa da tua intervenção em nossas vidas. Nos rendemos diante de ti, o Deus que chora conosco, mas também nos levanta com poder. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, respire fundo agora. Talvez as lágrimas estejam rolando. Talvez algo dentro de você ainda esteja em silêncio esperando a pedra ser removida. Mas escute, Deus viu o seu coração. Não é à toa que você está aqui, ouvindo essa mensagem. Não é acaso. Não é coincidência. É porque o Espírito Santo quis alcançar justamente você, no meio de tudo isso que tem vivido. Eu não sei qual é o seu Lázaro, não sei qual parte da sua vida parece ter morrido, mas sei de uma coisa com toda certeza. Jesus ainda chega. E quando ele chega, não vem apenas com consolo. Ele vem com autoridade. Ele não entra para chorar contigo e depois ir embora. Ele entra para ressuscitar o que morreu. Você se sente como Marta ou Maria? Talvez esteja como Marta, tentando manter a fé, mas questionando por dentro. Se o Senhor tivesse vindo antes, ou talvez como Maria, exausta, sem forças, apenas prostrada, chorando, mas seja como for, o Senhor se comove com sua dor. E mais, ele se move por causa dela. Sabe o que mais me impacta nessa história? É que a multidão estava ao redor. Tinha gente ali apenas para observar, gente para duvidar, gente para comentar. E ainda assim, Jesus não se intimidou. Ele ordenou, diante de todos: Lázaro, vem para fora. Então escute bem, não importa quem está duvidando do seu milagre, não importa quem te olhou e disse, acabou, não importa quantos acham que você não vai conseguir, se Jesus te chamar, ninguém poderá impedir. E agora eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Se essa palavra mexeu com sua alma, compartilhe nos comentários qual é o seu Lázaro, sem medo, com fé. Escreva o nome daquilo que você crê que Deus ainda pode ressuscitar. Pode ser um nome, um sonho, uma área da sua vida. Apenas escreva: Senhor, ressuscita. Complete com fé e saiba que vamos orar juntos por isso. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe: a história não acabou. A oração ainda tem poder. O céu ainda se move. Então, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade de fé. Se inscreva neste canal. Ative as notificações. Não porque é bonito dizer isso, mas porque aqui todos os dias oramos com você e por você.
Cada vídeo, cada oração, cada clamor é um altar construído para o sobrenatural acontecer. E quando você se inscreve, você se une a uma multidão que não desiste. Pessoas que, mesmo chorando, ainda creem, mesmo sem entender, ainda oram, mesmo com tudo morto ao redor, ainda esperam por Jesus. Talvez você esteja há meses sem conseguir orar direito. Talvez a Bíblia esteja fechada na sua casa. Talvez sua fé esteja apagada. Mas tudo pode recomeçar com um passo. Hoje pode ser o dia da virada. Se você sente isso, escreva também nos comentários: Jesus entra na minha história. Essa simples frase pode ser a porta para um novo tempo. Você não precisa entender tudo agora, só precisa deixar ele entrar. E olha, se você conhece alguém que está vivendo um quarto dia, compartilhe essa oração com essa pessoa. Seja o mensageiro da esperança. Como Marta e Maria mandaram chamar Jesus, você pode ser aquele que leva Jesus até alguém hoje. Marque essa pessoa nos comentários. Envie essa oração para alguém da sua família. Mande no grupo da igreja, no grupo da família, naquele amigo que está pensando em desistir. Você pode ser instrumento de ressurreição para a vida de alguém. Porque Jesus ainda está visitando túmulos, ainda está ordenando vida onde só havia morte. E antes de encerrarmos, feche seus olhos por um instante e declare comigo em voz baixa: Senhor, eu creio. Mesmo agora, mesmo sem entender tudo, mesmo com tudo morto, eu creio que Tu podes ressuscitar o que está enterrado. Eu Te recebo no meu vale. Entra, Jesus, e traz de volta o que só o Teu poder pode restaurar. Se você orou isso com o coração sincero, prepare-se, porque a glória de Deus está prestes a se manifestar. Senhor, neste momento final, nos curvamos diante da Tua grandeza. Nós Te reconhecemos como o Deus que nunca perde o controle. Mesmo quando tudo parece perdido aos nossos olhos, Te louvamos porque a Tua presença chegou até aqui, chegou até este lar, até este coração, até essa história. Pai, Tu viste cada comentário deixado, cada lágrima derramada em silêncio, cada pensamento oculto que dizia: não tem mais jeito. Mas agora declaramos em fé: a pedra foi removida, o tempo da espera foi vencido pela Tua chegada, o silêncio foi substituído pela Tua voz poderosa, a morte perdeu a autoridade diante da Tua presença, assim como disseste a Lázaro: vem para fora. Nós também dizemos a tudo que estava adormecido, paralisado ou esquecido: volte à vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada pessoa que participou dessa oração. Toca nas famílias, restaura vínculos, renova a esperança, reaviva o fogo no coração do Teu povo. Que aquilo que parecia encerrado se torne um novo testemunho de glória. Pai, que essa pessoa que ora comigo agora não volte a viver como antes. Que haja um divisor de águas a partir de hoje. Que ela veja com os próprios olhos o impossível se curvando diante da Tua palavra. Que ela receba notícias que pareciam impossíveis, que os laudos sejam mudados, que as portas se abram, que a resposta chegue, que a ressurreição aconteça. E agora eu falo diretamente com você que está aí do outro lado, você que ficou até o fim dessa oração. Você que foi tocado, que foi alcançado, você que sentiu algo se mexer dentro do peito enquanto escutava. Não deixe esse momento passar como mais um vídeo. Isso é semente plantada no seu espírito. E agora você tem duas opções. Ou você volta à vida normal, como se nada tivesse acontecido, ou você decide viver uma nova história com Jesus. Sim, a escolha é sua. Mas eu te encorajo, com toda a força do meu espírito, a se levantar agora mesmo e declarar: Jesus, eu Te recebo como o Senhor da minha vida. Ressuscita tudo que está morto em mim. Eu quero viver uma vida de milagres. Eu quero Te seguir. Eu quero ver a Tua glória. Se você fez essa declaração, se você crê, então agora haja como quem crê. A fé precisa de movimento, a fé precisa de atitude.
Escreva aqui nos comentários o seu testemunho, o seu pedido, o seu grito de fé. Não fique calado. Se ainda não fez isso, clique agora em inscrever-se e ative o sino. Isso não é só um gesto digital, é uma aliança espiritual com essa comunidade de fé. Envie esta oração para 7 pessoas. Sim, 7. Seja profético, marque 7 túmulos e veja Jesus entrando em cada um deles. Você é parte de algo maior. Você não é só mais um. Você foi escolhido, chamado, separado, e Jesus está reescrevendo a sua história. E antes de terminar, eu oro por você mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, sela esta palavra no coração desta pessoa, que ela não volte atrás. Que a fé dela cresça, que ela veja com seus próprios olhos o milagre acontecer. E que onde havia morte, agora floresça. Vida abundante. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo, levante a cabeça e diga com toda a fé: a última esperança estava morta, até que Jesus chegou.